Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos e pedimos a Ti a Tua bênção para a explanação desse estudo. Que Ele possa falar ao nosso coração e nos dar entendimento para poder aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós oramos, Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. O nosso tema hoje é quando nos entregamos a Jesus. Quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus. Quando é que isso acontece? Quando é que nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus? Quando nós entendemos que somos pecadores, que pecamos, que precisamos do seu perdão, precisamos da salvação, da sua misericórdia. Então, nós entregamos a nossa vida para Ele, porque nós sabemos que Ele deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário, para ali crucificar todos os nossos pecados e recebermos o seu perdão e a sua purificação através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então nós passamos a considerá-lo como o nosso único e suficiente Salvador. E a partir dessa entrega, então nós passamos a segui-lo de acordo com os seus ensinamentos, através do seu evangelho, o evangelho do Reino de Deus, e através do seu exemplo de vida. Lá no evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus disse assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lá na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, versículo 6, ele diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, que está nele, ou que o tem na sua vida, né? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então nós passamos a seguir o exemplo de vida de Jesus e dos seus ensinamentos. Se eu digo que eu tenho Jesus na minha vida, eu preciso andar, caminhar e viver assim como ele caminhou, andou e viveu também. E lá o apóstolo Paulo, quando teve aquela experiência de conversão com Jesus, que ele se converteu, lá quando ele escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala para os Coríntios assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu tenho sido de Cristo. Então, assim como vocês veem eu seguindo a Jesus, que vocês possam me seguir também, mas como eu sigo a Jesus. Eu estou pregando, eu estou ensinando, mas sede meus imitadores, como eu tenho sido de Jesus, né? Como deve ser a vida da pessoa que se entrega a Jesus e que confessa, professa que Ele é realmente o seu Salvador e Senhor. Como é a vida dessa pessoa, não é? Como é que a nossa vida reflete, tanto para Deus quanto para as outras pessoas, para o mundo, o nosso amor e dedicação a Deus? Como é que nós vamos refletir, passar isso, mostrar isso para Deus, para que Deus possa ver na nossa vida e para que o mundo possa ver também o nosso amor e dedicação a Deus? Como deixamos transparecer para todos e para Deus que Jesus é realmente o nosso Salvador e Senhor? Aquele que vai conduzir a nossa vida, que vai nos dirigir. Ele é o nosso Salvador, mas ele passa a ser também o nosso Senhor, aquele que vai nos direcionar, que vai nos orientar, que vai nos dizer como fazer, quando, por que fazer. Então ele é o Salvador e ele é também o Senhor, ou deve ser, precisa ser, não é? Mateus capítulo 22, de 34 a 40, olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 22, de 34 a 40, olha o que aconteceu e o que Jesus falou.
do 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Eles se reuniram para discutir sobre aquela situação. E um deles, versículo 35, e um deles, intérprete da lei, experimentando, provando Jesus, testando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Porque o judeu sempre seguiu a lei, não é? O Pentateuco, a Torá, as leis de Moisés e as leis de Deus. Então, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. É o grande e primeiro mandamento. Aí ele complementou dizendo: o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele conclui dizendo assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que dois mandamentos? Amar a Deus de todo o nosso coração, nossa alma, entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A lei de Moisés são 613 leis. E Deus deu no Monte Sinai para Moisés os 10 mandamentos. Então, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Tudo depende desses dois mandamentos. O nosso amor a Deus é revelado através da forma como amamos a Ele e ao próximo. Vou reler isso. O nosso amor a Deus é revelado através da forma como nós o amamos a Ele, Deus, e também ao próximo. Se nós amamos ao próximo como amamos a nós mesmos. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus disse assim: novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu amei vocês, que vocês devem amar uns aos outros também. Aí ele, no versículo 35, ele diz: nisto, através disso, não é? Todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, será que nós estamos entendendo que o nosso testemunho de que nós temos Jesus como Salvador e Senhor é quando nós amamos uns aos outros? Amamos a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Então, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. De acordo com o novo mandamento de Jesus, o que devo fazer em relação ao próximo para que eu possa transmitir a mensagem de que realmente Jesus é o meu Salvador e Senhor? Como? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, está escrito assim: aquele que tem, Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos, os meus ensinamentos e os guarda, ou seja, os pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tudo depende do nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Se eu tenho Jesus como meu Salvador e como meu Senhor, eu preciso provar isso através da minha vida,
amando a Deus de todo o meu coração, alma e entendimento, e ao próximo como eu amo a mim mesmo, não é? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa maravilhosa. No capítulo 14, versículo 23, respondeu Jesus, está escrito assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, os meus ensinamentos, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Que coisa impressionante. Que coisa impressionante, tudo depende. Toda a nossa vida, o nosso testemunho de vida de que temos Jesus como nosso Salvador e Senhor, depende do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Porque se nós amamos a Deus e amamos ao próximo, o amor de Deus está em nós. Ele vai nos amar e o Pai vai nos amar. E eles vão estar em nós e farão em nós morada. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, do versículo 40 a 42, Mateus, capítulo 10, de 40 a 42, fala assim, preste atenção nisso aqui. Olha o que Jesus está falando para os discípulos, preste atenção. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo, as pessoas que receberem vocês, que são meus discípulos, estarão recebendo a mim. E recebendo vocês, estarão recebendo a mim. E recebendo a mim, recebem também o Pai. Vou repetir. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, respeitando-o como um profeta, receberá o galardão de profeta. Aqui não está falando de profeta de ficar revelando, não. Profeta é aquele que prega a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então é a forma como nós recebemos e como as pessoas recebem. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vocês estão vendo que tudo depende da nossa atitude, da nossa motivação, do nosso comportamento, da forma como nós tratamos as pessoas e o próximo, seja quem for a pessoa. Seja um profeta, seja um mestre, seja um discípulo, seja qualquer pessoa. Quem vos recebe, a mim me recebe. Então, quando nós agimos, nós estamos demonstrando se nós temos de verdade o ensinamento de Deus na nossa vida ou não. Se nós estamos, aplicando na nossa vida a palavra que é a palavra do Evangelho, do ensinamento de Jesus, ou não. Porque Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Lá em Mateus, capítulo de número 25, Mateus, capítulo de número 25, de 31 a 46, olha que coisa séria isso aqui também. Mateus 25, de 31 a 46. Está escrito assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos
das ovelhas. Preste atenção nisso aqui. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque preste atenção, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fosse ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e tu fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então, o nosso amor a Deus, a nossa fé no Senhor, ela é manifestada através do nosso relacionamento, da nossa atitude para com o nosso próximo, não é? O rei lhes respondeu, versículo 40, e lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim me deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, a forma como nós tratamos o próximo revela a forma como nós temos Jesus na nossa vida, se temos ou não, como Salvador e como Senhor. São as nossas atitudes que vão mostrar, não são as nossas pregações, os nossos sermões, os nossos estudos, as nossas palavras, não. São as nossas atitudes, as nossas ações. Quando nós fazemos o bem para o próximo, nós estamos fazendo para o próprio Senhor Jesus. Isso significa seguir a Jesus. Né? Olhando para estes poucos textos que que lemos sobre o que realmente significa ter Jesus como Salvador e Senhor, como tem sido a nossa vida e caminhada quando dizemos que somos servos e seguidores de Jesus? Como é que tem sido? Não, eu sou um servo do Senhor. Eu sou um servo de Jesus. Ele é o meu Senhor. Não é? Ele é o nosso Salvador, mas ele tem sido o nosso Senhor, aquele que direciona e que guia a nossa vida. Nós temos obedecido aos seus ensinamentos? Nós temos praticado os seus ensinamentos? Ou nós apenas praticamos algumas coisas e outras nós não fazemos? Porque nós achamos que não convém. Pois se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, então, de verdade, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Se não for assim, nós não entregamos. Nós pensamos que entregamos.
Nós achamos que entregamos, mas não entregamos. Que Deus nos ajude a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, mas também ao próximo como a nós mesmos. Porque é amando a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, que nós vamos provar que realmente nós entregamos a nossa vida para Jesus e que a nossa vida está no Senhor e Ele é o nosso Senhor. Não apenas Salvador, mas Salvador e Senhor, aquele que dirige a nossa vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.